Boa noite, aqui quem fala é o mestre nacional Almeida Júnior e vamos analisar hoje uma partida do Campeonato Mundial de 1927 entre Arlequine e Capablanca. Então vamos à partida. Arlequine inicia com D4, Capablanca cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, D5, bispo G5, cavalo de BD7 e estamos aqui entrando numa defesa ortodoxa, né? Uma abertura aí bem calma, tranquila aí, né? Escolhida pelo Capablanca, bem ao seu estilo de jogo. E3, bispo F7, cavalo F3, roque, torre C1, C6 e aqui o Arlequine joga dama C2, né? E aqui já temos uma curiosidade, né? Algumas pessoas perguntam por que não o Arlequine jogou o bispo D3, que também é um lance típico de desenvolvimento, comum, prepara aí o roque branco. Por que não foi escolhido esse caminho pelo Arlequine? Porque o Arlequine ele tem a intenção aqui também de evitar entrar nos principais planos do ortodoxo, né? Ou seja, caso o Arlequine responda com o bispo D3, o Capablanca ele vai jogar um plano típico, que seria peão toma C4, né, que é D toma C4, bispo toma B5 com ganho de tempo em cima do bispo. E as pretas vão ter a casa B7 livre para seu bispo de C8, ganhando um tempo em cima do bispo C4. Então, essa é uma das ideias do lance dama C2 do Arlequine. Ele faz um lance útil de desenvolvimento. A dama geralmente, nesse tipo de abertura, ela joga na casa C2 e ele não dá oportunidade do preto fazer o seu plano típico, o plano que o preto está bem mais habituado, né? Então ele faz uma jogada de desenvolvimento útil, né? Incomodando o adversário, não deixando o adversário jogar os planos que ele está acostumado. O Capablanca segue com A6, né? A6 para apoiar o movimento B5, consequentemente querendo melhorar esse bispo mau, né? Aqui nós entramos também no conceito, o que é um bispo mau, né? Um bispo bom. O bispo mau é aquele bispo que bate na própria cadeia de peões, ou seja, esse bispo de C8 ele está bloqueado pelos próprios peões. Então esse aqui é o nosso famoso bispo mau. Enquanto o bispo aqui de D3, né, de F1 indo para D3, ele é um bispo bom, pois a maioria de peões aqui centrais são de cor oposta à cor da casa dele, é de casa branca, então os peões centrais aqui são de casa escura, né? Ou seja, esse bispo vai ter liberdade, então ele acaba sendo considerado um bispo bom. Então o lance A6 já é procurando a casa aí, B5 para o bispo. O Arlequine seguiu com A3, H6, né, também é aquela cutucada típica da posição, né, esse ataque no bispo. É uma forma de perguntar ao branco, você vai tomar ou você vai jogar H4. É mais um lance de definição. Caso o branco tomar, vai ser uma vantagem para o preto, né? Ele jogou o bispo H4. Por que tomar uma vantagem ao preto? Porque libera um pouco de espaço. Já que as pretas estão um pouquinho presas na posição, as trocas favorecem, né, as pretas. Porque após que o cavalo toma, a gente já começa a ver que está ganhando uma certa liberdade na posição. Então, uma das ideias da defesa ortodoxa de pretas é fazer algumas trocas, né? Através das trocas, o preto vai ter maior espaço. Então, o Arlequine recusa a troca, que seria benéfica ao Capablanca. Capablanca segue com torre E8. E aqui o Arlequine novamente joga um lance não muito comum, que é o torre D1.
Novamente estamos aguardando a saída desse bispo, que seja para D3, que seja para E2, né, com o objetivo de rocar rapidamente e tirar o rei do centro. Porque o Alekhine quebra esse conceito da abertura de desenvolver rápido jogando torre D1. O objetivo do Alekhine é exatamente, né, atrapalhar o principal plano de jogo preto, né. É muito comum aqui na posição o preto jogar esse tipo de plano, que seria o que? Peão toma, né, que é o D toma C4, bispo toma B5, bispo D3, bispo B7 é uma das ideias, mas até para o bispo não ficar bloqueado, né, olha lá, bispo B7, até para esse bispo não ficar bloqueado, é muito comum também se jogar o movimento C5. Movimento libertador, e agora a gente pode ver que esse bispo teria uma boa diagonal. Agora sim ele é uma peça ativa. Ou seja, então o Alekhine ele jogou torre D1 com um motivo, com uma ideia tática. Ele está fazendo um raio-x na dama de D8. Ou seja, após o movimento D toma C4, bispo toma B5, bispo D3, não é possível o preto jogar o movimento C5, porque caso jogar C5, o mais que dá liberdade para o bispo, como foi mostrado, o branco joga bispo toma cavalo. Naturalmente o preto gostaria de libertar um pouco essas peças que estão presas e gostaria de tomar com o cavalo. Mas aí ele ganha um grande problema tático na frente da sua dama. Após o movimento D toma C5, o branco está ameaçando um golpe tático, né? Então, ou seja, o branco está ameaçando bispo cheque seguido de torre toma dama. Então a branca está ameaçando esse lance. Ou seja, não possibilitando o preto de capturar o peão, porque senão perde a dama imediatamente com o bispo cheque, né? Além de ter outros ataques descobertos, né, nós chamamos desse tema tático de ataque descoberto, além de ter um bispo toma B5 também, né, a torre ataca a dama e eu ataco a torre ainda, capturei um peão. Ou seja, após esse D toma C5, o preto naturalmente deveria retirar a dama da ação da torre, por causa do descoberto, e aí o preto poderia até consolidar esse peão a mais, jogando B4. E nesse momento nós temos 7 peões branco contra 6 do preto. E com certeza com grande vantagem branca aí. Ou seja, a estratégia do Alekhine aqui na abertura é muito interessante, né? Então, o mais que ele tenha mexido 2 vezes com a torre, ele gastou aquele lance torre C1, ó, inicialmente no lance 7, e agora ele está jogando torre D1, nesse momento, mesmo que ele tenha gastado esse segundo lance, foi por um bom motivo, né? Ou seja, o Capablanca não pode jogar o seu plano típico nesse momento, que é o D toma C4, e o Capablanca joga B5, exclama. O Capablanca, então, ele troca o seu plano, mas ele não vai deixar de tirar o seu bispo. Ele não vai deixar de desenvolver o bispo. E esse lance do Capablanca é muito interessante, que após B5, né, o branco, né, no caso o Alekhine, simplesmente ele não deve jogar o movimento C5, esse avanço, porque seria um erro estratégico. Por que isso seria um erro estratégico? Porque esse movimento ele fecha as ações na ala da dama, né? É muito típico aqui nessa abertura ortodoxa, né? E muitas outras, os jogadores estarem jogando em uma determinada área do tabuleiro. E nesse momento o Alekhine está fazendo ações centrais, né? E jogando aqui na ala da dama, né? Através da coluna C, etc. Então, quando ele joga o movimento C5, ele simplesmente zera
o seu plano na ala dama. Ele não tem mais um plano de ataque, né? Porque a posição se torna fechada. Simplesmente ele fecha a posição. Então esse seria um erro gravíssimo e muita gente comete esse erro aí, né? Já vi muitas partidas aí de internet aí, da turma aí que joga, às vezes comete esses erros, não analisa as partidas e não percebe que está, às vezes, matando o principal plano estratégico que ele tem. Então aqui o Alekhine, caso ele jogue C5, vamos ver uma seguinte variante. Caso ele jogue C5, quem tem um bom plano estratégico agora é o preto. O preto tem a ruptura, nós chamamos isso de ruptura de peão E5. Né? Essa ruptura E5 ela é muito benéfica ao preto, porque agora é o preto que está tentando abrir o jogo com uma torre na linha do rei branco. Lógico que aqui o branco pode tomar, né? E naturalmente muita gente olha assim, olha, o preto entregou o peão, eu vou jogar cavalo G4, 2 ataques, recuperando meu peão, bispo G3, ponho 2 defesas e bispo toma C5. Né? Não vai cair o peão de E5 inicialmente. Isso aqui, gente, é uma debilidade. Né? Esse peão ele não vai ter um tempo de ter uma defesa com outro possível peão. Então, ele é uma debilidade. Naturalmente, esse peão vai cair. Então, o lance aqui, bispo C5, né? Eu capturo um peão e às vezes vou ficar com o segundo peão a mais agora, né? Caindo de E5. Eu vou ficar com um peão a mais, corrigindo, né? Então jogou H3, cavalo toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5. E aqui nós temos novamente um pequeno golpe tático, né? O bispo está solto em C5, cavalo toma D5. D toma, dama toma, bispo B7, o preto vai terminando seu desenvolvimento. E após essas diversas trocas, nós temos uma posição muito confortável para o preto jogar. Né? Motivo. O preto gostaria de ter uma liberdade de peças, né? Desde o início da abertura, aquelas constantes trocas, a ideia de jogar o C4, né? Seguido de B5, atacando o bispo e tirando o bispo G7, o bispo em B7, com a intenção de libertar o jogo. Nesse momento, as pretas já estão com seu desenvolvimento quase completo, falta só a torre de A e está todo mundo jogando. Né? Esse é o grande objetivo da abertura, defender o nosso rei, colocar nossas peças em jogo. Né? Esse é o objetivo de qualquer abertura inicialmente. Ou seja, o branco ainda está com seu rei no centro. Então, após esse bispo B7, o branco vai ter alguns problemas, ou seja, ele está um pouco atrasado no seu desenvolvimento de peça. Por isso que eu considero aqui que as pretas estão um pouquinho melhor, uma leve vantagem. E temporária, né? Nós temos aquela vantagem a longo prazo, que geralmente é a vantagem de estrutura de peão. Exemplo, o preto tem um peão nesse momento isolado, esse peão central isolado. Isso é uma vantagem branca a longo prazo. E o preto tem uma vantagem temporária, que é a vantagem do rei branco no centro. Essa vantagem, após o branco conseguir esse objetivo de defender o seu rei rocando, é uma vantagem que vai desaparecer. Então, aproveitando aí, dando esse toque estratégico. Né? Então, essa é a análise de uma ideia caso jogasse C5. Né? O preto queria ganhar uma ruptura interessante. Então, o Alekhine não jogou C5, ele jogou C toma B5, o Capablanca C toma B5, agora a coluna C, né, C toma B5, agora a coluna C passa a ser uma peça aí importante no tabuleiro, né, ela vai ser o local de atividade aí de ambos os jogadores. Agora o Alekhine tirou o bispo D3, né, enfim, bispo B7, roque, torre C8 do Capablanca e veja a jogada profilática, né? A palavra profilaxia, ela quer dizer prevenção, né?
prevenir uma ideia do adversário. Então o Alekhine já joga um dama B1, tirando aí à frente de qualquer problema. Um erro aí que a gente comete muito quando está jogando nossas partidas é perceber que o adversário às vezes fez um lance perigoso. Mas você olha assim, não tem nada, e aí ignora e faz uma outra jogada. Quando menos espera, leva um golpe, né? Inesperado. Então dama B1, seguiu aqui com dama A5, e nesse momento o preto poderia jogar bispo toma 3. A ideia de bispo toma 3 é, caso seja respondido com peão toma, o preto jogue torre toma, ganhando um peão limpo, né? Se o branco jogasse dessa maneira, essa sequência seria ótima para o jogador das pretas, o capa branco. Mas no caso, após bispo toma, o branco tem um intermediário cavalo B5. Já que eu perdi um peão de A3, eu vou tomar um peão de B5. E após, né, peão toma cavalo, peão toma bispo. E agora o peão de B5 virou um alvo branco. Ou seja, né, aqui nós vamos a um outro conceito. Em alguns momentos, quando estamos jogando as partidas, nós até enxergamos esses golpes, né? A gente vê uma possibilidade de fazer um tático. Mas aí nós devemos avaliar a posição final da combinação. E aí nós chegamos à conclusão que nem sempre aquele tático deve ser feito, né? Então esse é um erro que a gente tem que estar muito ligado para não cometer, porque quando aparece uma possibilidade tática, a vontade de executar é muito grande, né? Então tem que ter cuidado. A partida seguiu então com dama A5. Agora sim está ficando cada vez mais perigoso levar esse bispo por A3. O Alekhine jogou cavalo E2. Esse cavalo vai transferindo aí para F4. O Capablanca jogou cavalo B6. Aqui foi considerado uma interrogação, falou que melhor seria B4. A ideia do B4 é exatamente aquilo que eu estava falando, né? De escolher uma ala que você vai jogar. Geralmente não é bem escolher, você vai jogar naquela ala típica da sua determinada abertura, né? Aqui nós estamos falando de defesa ortodoxa aí que o Capablanca está jogando, mas caso você jogue outra defesa, ela tem geralmente um plano típico. E aqui o plano típico já é criar problemas na ala da dama. Então o B4 aqui seria mais correto aqui na posição, né? O Capablanca jogou o cavalo B6, Alekhine jogou o cavalo E5. E aqui, após esse movimento de cavalo E5, Capablanca jogou cavalo C4. Após cavalo C4, tá com uma ideia até de dar um duplo, né? Na casa D2 aí, na dama e na torre. O Alekhine faz bispo toma F6. Interessante movimento. Então eu capturei uma peça preta, não posso dar o duplo, né? Não posso fazer esse movimento por enquanto, porque senão eu levo torre toma D2, né? Aliás, deixa eu ver, tem mate lá embaixo, né? Vou dar mate, esse movimento aí foi incorreto. Vou dar um checkmate lá embaixo. Cheque, se rei H8, cavalo F7 mate. Se rei F8, cavalo D7. Então, cavalo D2 aí seria um erro grosseiro aí na posição, né? E geralmente quando uma pessoa captura uma peça nossa, naturalmente nós temos que tomar de volta, né? Às vezes temos jogadas intermediárias igual o cavalo D2, mas tem que ser avaliado. Então, ele jogou aí bispo toma F6, após o bispo toma F6 branco. O preto respondeu com bispo toma F6. Nesse momento, o preto não pode responder com peão toma, né? Porque
No mínimo a estrutura de peão já ficaria fraca. Já seria uma estrutura bem benéfica aí ao jogador branco, né? E agora eu poderia responder aí com bispo H7, cheque, né? Atrapalhando o rei aí, preto. Se rei joga para casa G7, leva um cavalo para D7. Esse movimento, o que acontece? Se rei toma, vai seguir com mate. Dama G6, rei F8, dama G8, cheque mate. Então, G toma seria uma debilidade terrível para a posição. Então, naturalmente, após esse bispo toma, né, o Alekhine está entregando o bispo no cavalo, eu sou obrigado a fazer essa troca com o bispo. E o Alekhine achou uma sequência muito interessante, que é bispo cheque. Capablanca é obrigado a jogar o rei na casa F8. Caso jogar na casa H8, leva mate novamente. Olha para você ver, uma abertura inicialmente calma, cheio de temas em cima do rei preto. Nem parecia ter isso tudo, né? Então, após o bispo cheque, rei F8, cavalo D7, e o rei do Capablanca tem que começar uma excursão no centro, né? É engraçado esse rei tendo que ir para o centro, foi obrigatório. E o Alekhine responde com cavalo C5. O movimento cavalo C5 ameaçou o bispo de B7. O preto aqui jogou na partida dama B6, foi considerado um erro. Aqui, caso o Capablanca fizesse outro lance no lugar da dama B6, poderia ser um simples bispo A8, mantendo aí uma posição um pouquinho melhor para o branco, exatamente por causa do rei um pouco mais exposto, né? Ainda não é uma grande vantagem, porque a posição se encontra fechada, né? Que eu falo assim, o centro está fechado. Caso tivesse uma coluna E aberta, alguma coisa, isso poderia ser um gravíssimo problema para o rei preto. Mas já que está ainda fechado, isso não é um problema muito grave, né? E aqui o Capablanca teria uma sequência melhor do que bispo A8, que seria o lance calmo. O Capablanca teria o movimento torre toma C5. Exclama que após peão toma, o Capablanca jogaria cavalo toma B2 com vantagem preta. Nesse momento, após o sacrifício de qualidade, o preto tem uma vantagem, porque nesse momento caiu um peão, né? E onde vai essa torre? Naturalmente ela teria que ir para a casa C1 e o preto voltaria o cavalo para C4. Esse peão de A3 se tornou um alvo, né? Ele é uma debilidade que vai ser atacada. O peão de C5 tornou-se outro alvo. E naturalmente esses peões não vão sobreviver muito tempo. Pelo menos um dos dois deve cair na posição. E as pretas estão com o rei tecnicamente até seguro. Nós às vezes olhamos para a posição e falamos, o rei está exposto. Mas eu faço a seguinte pergunta, onde estão as peças que vão atacar esse rei no momento? Então, se você parar o vídeo aí, dar um pause, dar uma observada, você vai ver que não tem muita coisa assim, né, para o branco. Não tem um ataque rápido, alguma coisa que aproveita o rei. Então a debilidade, para ser debilidade, ela tem que ser atacável, né? O branco teria que abrir linhas. Abrir linhas, eu estou dizendo assim, abrir colunas na frente do rei, abrir diagonais na frente do rei e ter peças para atacar através dessas vias. Se não existe isso, a debilidade ainda não é um grave problema, né? E aqui, esses peões caindo seria um problema muito grave para o branco, porque o preto conquistaria peões passados. Vamos dar um exemplo. Eu preciso, nesse momento, de forma obrigatória, voltar meu bispo de H7 para D3. Motivo é que se eu jogar um outro lance, né, um outro lance aqui,
naturalmente, o que vai acontecer? Eu vou perder o meu bispo, ele vai ficar preso. Eu vou jogar um dama B3, vou fazer um lance de defesa ao peão de A3. Ele joga G6. E nesse momento, fiquei com o bispo preso. E o preto vai facilmente ganhar material. E aí, com certeza, o preto aqui vai ter muita probabilidade de ganhar. Ele possui vantagem decisiva e, naturalmente, com o jogo correto, ele vai vencer o jogo. Ou seja, eu preciso jogar bispo D3. E após bispo D3, dama toma A3 e observem que nesse momento o preto ganha 2 peões passados. Ou seja, toda essa sequência ela seria fruto do lance torre toma C5. Completamente forçada a sequência. Então o movimento torre toma C5 seria o fortíssimo. Caso o peão toma, cavalo toma A2, torre C1 forçado, cavalo C4, bispo D3 forçado, dama toma A3, com boa vantagem preta. O branco estaria numa posição muito dura. Além de tudo aqui, não podemos deixar de observar, né? Atividade de peça, gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem no quesito estratégico, né? Então nós temos aqui a diagonal poderosíssima do bispo preto. Dá para ver que o preto aqui possui uma boa vantagem, né? Então vamos lá. O Capablanca infelizmente não fez essa réplica de torre toma C5. Ele jogou o dama B6. Isso geralmente pode ser mais ao seu estilo de jogo, mais calmo, sem muitas confusões. E aqui o Alekhine jogou cavalo toma bispo. Esse é um lance bem questionável. Muitos perguntam por que cavalo toma bispo, né? Se eu tenho um cavalo num posto avançado e eu vou trocar por um bispo mau. Lembra que eu comentei que esse é o nosso bispo mau, né? O bispo que está preso aqui na estrutura de peões. O Alekhine de brancas faz esse movimento devido a motivos táticos, né? Um outro movimento no local, né, no lugar do cavalo toma B7, seria o movimento bispo D3, exatamente porque o preto está ameaçando G6, prendendo o bispo branco. Então, ou seja, eu gostaria aqui que, antes de continuar a partida, que vocês dessem uma pausa no vídeo e entendessem o que aconteceria caso eu jogasse bispo D3. Caso o Alekhine jogasse bispo D3, o Capablanca tem uma pequena sequência tática. Dá um pause no vídeo, pensa e continua, né? Eu vou continuar aqui, vou deixar vocês pausarem, né? Então, o motivo é o quê? Que caso jogar bispo D3, tem um tático, cavalo toma D2. Eu ataquei as duas peças, né? E caso o cavalo seja capturado de dama, tem um raio-x aqui. E o Capablanca teria um dama toma C5. Caso capture a dama, bispo toma. E nesse momento, o preto estrategicamente está melhor, porque esse peão se tornou um alvo. Ele naturalmente não vai sobreviver aqui nessa posição, né? E o preto ficaria aí com uma grande vantagem. Então, o grande detalhe aqui é essa tática, né? Então, por isso que o Alekhine é obrigado a jogar cavalo aqui para o B7. Não assim, obrigado, mas ele jogou, né? Para evitar esse motivo tático. O Capablanca tomou, bispo D3. E aqui o Capablanca joga torre C7. Foi interroga, foi considerada uma jogada fraca. O Capablanca deveria ter jogado na posição o movimento rei F8, simplesmente com a intenção de deixar o seu rei em segurança. Já que nessa posição nós possuímos damas, né, é uma posição que o rei não deveria ficar exposto no centro. Enquanto possui damas, nosso rei não pode se aventurar. Depois que acontece a troca de damas,
já não tem mais tanto problema o rei se aventurar. Ele sempre tem que estar em segurança. Nós temos que prezar a segurança do rei. Contudo, né, após uma troca de damas, o rei já começa a assumir um papel maior no tabuleiro. E aqui, por esse motivo, é compreensível esse erro do Capablanca, porque ele visando uma futura troca de dama, a posição ainda não está tão complicada. E caso aconteça uma troca de dama, ele vai ter uma vantagem, porque o seu rei já vai estar centralizado. Então, torre C7, aparentemente um lance útil, mas interrogou, né? Por quê? Porque o Alekhine joga dama A2, ameaçando B3. Ele joga torre de AC8, de E, né? Torre de AC8, fazendo, já dobrando a pressão e tudo na coluna C, né? Os planos da posição. B5, expulsando o cavalo. Cavalo D6. O Alekhine joga dama D2. Dama D2. A dama pode invadir por via A5, B4. Nós temos uma fraqueza na casa C5. Né? Essa fraqueza na casa C5 que eu destaquei aqui de vermelho é porque esse cavalo de E2 ele pode chegar lá na casa C5. Né? Vocês vão ver um pouco mais para frente no jogo que esse cavalo vai chegar na casa C5. Dama B6 controlando A5. Torre C1. O Capablanca rei D7, como eu falei, ele já está vislumbrando um possível final. Por isso que ele mantém esse rei no centro. Enquanto a estrutura no centro está calma, isso não tem graves problemas, né? Então aqui já é um conceito mais avançado aí. Então, para a gente não ficar com receio, meu rei está exposto, não. Então, no xadrez nós temos regras básicas, mas a gente não aplica as mesmas regras em 100% dos casos, em todas as posições. As regras têm que ser quebradas, né? Então, aqui é um momento que você pode quebrar a regra corretamente. Então, no momento o rei está agradável, né? Se trocar as damas, o rei preto está perfeito. O Alekhine troca uma das torres, torre toma, e ele joga bispo B1, exclama. Esse lance é muito interessante. Eu dou uma exclamação para esse lance. E agora aqui nós temos a manobra de cavalo anunciada para chegar a cavalo C5. Então, bispo B1 foi para liberar a casa D3 para o cavalo. E o cavalo do Alekhine vai ficar num posto avançado, né? Os cavalos precisam de casas apoiadas por peões, né? Então, essas são as casas ideais para o cavalo. Bispo B1. O Capablanca jogou bispo E7. Até tem uma visão de, quem sabe, bispo toma futuro. Cavalo F4, fazendo aí o plano anunciado. Rei C8. O Capablanca vai passando o rei agora para a ala da dama, como se fosse um roque artificial, né? E o Alekhine jogou um dama E2. Muito interessante o dama E2. Ele poderia seguir naturalmente com o plano de cavalo D3, com ideia de cavalo C5, mas essa dama seria atacada rapidamente pelo cavalo preto aí. Ainda a posição equilibrada, mas com certeza iria causar algum problema aí para o branco, desagradável, né? Então dama D2 exclamou porque, além de prevenir um possível ataque, a dama agora está passando para G4, fazendo pressão em G7 e criando um raio-x, né, no rei, ameaçando algum problema em D5. Vamos passar mais um pouco. O preto jogou G6, cavalo D3, mirando C5, cavalo E4. Vejamos que foi muito interessante o dama E2, que não levou ao ataque. E agora, aquele peão de A3 é facilmente defendido com B4. E nesse momento, a casa C5 ela vai ser um posto avançado muito importante para o cavalo D3. Ele vai ficar poderosíssimo nessa casa. O
Capablanca jogou torre C3, interroga. Por que esse lance é considerado interrogação? Porque simplesmente a torre não está fazendo nada demais a posição, ela invadiu, né? Mas ela não está ameaçando nada demais. O que o preto deveria fazer era jogar nesse momento cavalo D6 para rebater a ideia branca da mesma maneira, dominando a casa central. Agora o preto poderia pôr seu cavalo num posto avançado, né, que seria C4, seguindo o cavalo C5, cavalo C4, né, tentando aí equilibrar as ações dos dois lados, né. Então o Capablanca aí jogou torre C3, o Alekhine respondeu com dama B2, precisa se defender A3, dama C7, ele seguiu a sua ideia, né, dobrou na coluna com a intenção de invadir, mas agora vai ser cortado, né? Leva um cavalo C5 e essa torre começa a se tornar um problema, porque nesse momento o branco está ameaçando alguns lances bem perigosos, né? Como exemplo, um movimento como o F3, expulsando o defensor da torre. Então é um momento meio crítico aqui para o preto. O preto ele faz o seguinte: após o cavalo C5, ele captura, detoma, porque eu vou abrir uma grande diagonal aqui, deixar a dama ativa, e nesse momento o branco está ameaçando o bispo toma cavalo, né? Ameaçando o bispo toma cavalo, caso o peão toma, a torre é do branco, né? Com vantagem decisiva. Então, após o bispo toma, detoma, dama E5 forçado, movimento obrigatório. O preto responde com F4, né, o branco, né, F4, dama G7. E nesse momento, eu peço novamente que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem encontrar a combinação vitoriosa do Alekhine. Que o Alekhine aplica uma combinação vitoriosa, né, bem interessante. Então, imaginando que vocês deram pausa no vídeo, vamos ver a sequência. O Alekhine joga aqui bispo toma E4, eliminando um dos defensores da torre. D toma E4. E aqui ele jogou rei F2. Contudo, um lance mais preciso, né, um lance melhor aqui na posição, seria o movimento torre F2, seguido de torre C2. E essa torre não pode sair porque a dama cai. Exemplo, movimento G5, torre C2, o preto não tem réplica aqui para sobreviver na partida. Caso capturar, perdeu uma torre inteira e consecutivamente a partida. Só que o lance do Alekhine também é vitorioso, só que o rei F2 é bem mais criativo, né? É um lance mais criativo. O Capablanca joga após rei F2, dama F6 com a intenção de contra-ataques, né? O Alekhine joga aquele lance profilático G3, tirando aí qualquer cheque. E após G5, torre C1, o Capablanca abandonou. Mas nós temos uma análise aqui ainda, não encerrou a partida. Ele abandonou. E nesse momento, eu pergunto para vocês aí e peço novamente para dar uma pausa no vídeo após G toma F4. Após esse movimento G toma F4, eu gostaria que vocês analisassem como que o branco aqui ganharia com segurança, né? Nesse momento eu preciso capturar a torre. Eu não posso tomar de peão, senão eu vou perder, né, a partida. Horroroso, né? Entreguei a partida de graça. Não posso tomar de G. De G aqui, né? Não posso tomar o contrário, porque eu possibilito dama cheque e não conseguir pegar a torre, né? O rei sai, a torre sai. Então, horroroso essas variantes, mas tem que ser calculado, né, durante o jogo. Então,
Após G toma, dá pausa no vídeo, calcula profundamente, entende o que está acontecendo. Vamos lá, imaginando que você deu uma pausa no vídeo, né? O lance correto seria tomar de torre. E após E toma, nós vamos F toma E3, vamos ver essa variante inicialmente. O branco joga Rei toma, Dama F3 e Rei D2. Vou procurar levar o meu rei para o lugar mais seguro. Não importa se engine, máquina, recomenda jogar em outro local. Porém, aqui é muito mais difícil de calcular as complicações, né? Nós não podemos ser escravo de máquina, de engine. A gente tem que ter nossas próprias avaliações, né? Então, Rei D2, muito mais seguro, mais prático. E o branco com certeza vai conquistar a vitória aí, tranquilo. Vamos ver a outra variante. Caso acontecesse F toma G3. O branco jogaria Rei G1. Né? Caso eu jogue o Rei G2, eu levo um Dama F3 cheque, complicando um pouco. Então, Rei G1. Tomou G3, Rei G1. Cheque, Rei H1, escondendo o rei. Após Dama cheque em F3 ou F1, não importa a casa, né? Rei toma, que ele tampou. Caso dá o cheque em F1, né? Também não importa muito, não modifica. Rei toma H2, nem existe cheque mais na posição, né? Nem cheque tem. E rapidamente o branco vai conseguir passar as peças na frente do rei e vencer a partida. Então, Dama F3, Dama G2, Dama cheque, Rei toma, mais um cheque, Rei G1, mais um cheque, Dama F1, mais um cheque, Rei F2, mais um, Rei E1, Dama G3, Dama F2. E acabaram os cheques das pretas e agora sim é vantagem completamente decisiva para vencer o jogo. Essa variante, apesar de não ter sido jogado na partida, essa ideia aqui de após tomar F4 é muito importante ser avaliada. Eu gosto muito quando eu vejo uma partida de qualquer campeão, que seja mundial, grande mestre, etc. E às vezes alguns jogadores abandonam. Eu gosto de ver um pouco após aquele abandono, porque nem sempre é tão claro, né? Então eu gosto de entender por que ele realmente abandonou. E aí você treina final, você treina cálculo, treina tática. Então, pessoal, essa foi a videoaula aí, né, dessa partida Capablanca e Alekhine. Procurei analisar aí com cuidado aí cada lance, né, não tão profundo, mas não de forma superficial. Trabalhamos aí vários conceitos estratégicos, né? Espero que você tenha gostado da videoaula. Vamos curtir aí, compartilhar, né? Essa videoaula aí é um brinde a todos aí. Muito obrigado. Até mais.